Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da semana 3 e a nossa última, nosso último conteúdo. Então, o nome aí da videoaula é Utilitários para Análise e Monitoramento de Hardware. Então, é uma aula mais rápida, tá? Mas não deixa de ser importante. O sumário, então, vou fazer uma introdução sobre o que seria essa análise e esse monitoramento, quais são os benefícios e quais são os softwares. Então, adiantando aí, pessoal, antigamente, né, a gente teria que, para examinar o computador, teria que abrir a máquina e verificar cada um dos componentes. Hoje em dia, a gente já tem softwares que conseguem analisar, conseguem saber o nome de qual tipo de processador, os componentes da placa-mãe e tudo mais. E além de ter esses dados, a gente também consegue fazer uma análise, tá? Então são softwares bem intuitivos, bem explicativos, tá? A interface aí bem tranquila e aí vai da preferência de cada usuário, em qual desses softwares utilizar. E aí quando chegar um pouquinho nessa parte de software, eu vou comentar um pouquinho sobre o porquê de ter vários softwares para uma mesma função, beleza? Bom, então a introdução aí, um pouco de contextualização também. O diagnóstico auxilia os usuários a suspeitarem de possíveis defeitos com maior probabilidade de acertos. Então o computador lá está lento, ou parou de funcionar, ou funciona quando quer, né? Então você com essas ferramentas aí de monitoramento de hardware, você consegue, né, a partir desse diagnóstico do software, suspeitar com mais precisão de um possível erro, possível defeito. Tá? Antigamente, né, esses programas precisavam ter acesso direto ao hardware. Atualmente isso não é mais necessário, tá? Não é necessário mais abrir a máquina e verificar os itens instalados. A gente já tem softwares que são usados para análise do hardware e visualização dos seus dados. E esses softwares fornecem informações sobre o estado de funcionamento da máquina. Então, o principal objetivo desse software é isso: verificar se a máquina está num bom estado de funcionamento ou não. Então, a partir dessa alerta, eu consigo, né, reduzir custos de manutenção, eu consigo verificar, olha, se continuar assim, daqui 2 a 5 dias, o computador não vai funcionar mais. Então, imagina aí que você está meio que se antevendo a possíveis futuros defeitos e aí corrigindo eles antes que seu sistema todo pare. Um exemplo desse tipo, tá, pessoal? E até mesmo questões relacionadas a backup, tá? Então, pode ser que tinha um backup programado ali e aí você consegue antever que aquele computador já não está mais legal. Algum componente ali vai parar, tá? Então, essa parte de monitoramento é bem importante também. E aí vai do contexto, né, de cada pessoa, qual software usar. Quais são os benefícios? Então, o objetivo é identificar o estado do funcionamento da máquina, tá? Para detectar futuros problemas. Eu quero detectar o quanto antes, para quê? Para evitar paradas não programadas, tá? Então, vou me antever aquele possível problema e já vou corrigir. Vou trocar uma peça, trocar um componente, tá bom? Otimizar o desempenho da máquina, então eu posso conseguir ver algum gargalo ali, alguma coisa que está fazendo o computador ficar mais lento, reduzir o tempo de indisponibilidade e reduzir o custo de manutenção. Então essa última que eu acho bem importante aí, essa parte de custo de manutenção. Por quê? É melhor prevenir do que remediar, né? É como se fosse essa ideia aí, pessoal. E também, por que que eu acho interessante? Vocês vão fazer uma outra disciplina comigo, tá? Que fala um pouquinho desses custos de manutenção, custo de implementação, mais no contexto de desenvolvimento de software. E aí vocês vão ver que lá também é falado disso, pessoal. Que o custo de manutenção é sempre mais caro que os outros custos. Tá? Então sempre tem que ser um objetivo a gente fazer o melhor possível para prevenir futuros problemas, para reduzir o custo de manutenção, que sempre é muito alto.
Bom, e aí chegam os softwares para monitoramento de hardware. Então, o que que eles fazem? Basicamente, todos eles, tá? Eles fazem a análise completa dos componentes de hardware. E a análise bem didática, tá? A forma que eles mostram para a gente é bem didática. Tem a geração de relatórios, vocês podem especificar que os relatórios vão ser em relação ao processador, em relação à placa-mãe e assim por diante. Então, vocês, como usuários do software, têm essa liberdade de especificar como que vai ser o relatório, em cima de quais componentes. E também é bem importante que é de fácil manipulação. Não precisa ser um programador, não precisa ser uma pessoa que mexe com informática há muito tempo, tá bom? As tarefas, então algumas das tarefas que esses softwares fazem, né, nessa análise completa é o quê? Identificar o tipo de processador, placas de rede, componentes da placa-mãe, fazer testes de estresse e assim por diante, tá? Então, alguns deles vão só me mostrar informações dos meus componentes. Outros não. Outros vão verificar se está acontecendo alguma coisa errada, se está usando muito CPU, se a temperatura está muito alta e assim por diante. Aí já vai chegar naquele detalhe que eu falei com vocês. Vocês vão saber qual software escolher de acordo com a necessidade do momento. Por quê? Vamos lá. Coloquei 3 exemplos aqui, ó. Esse primeiro aqui é muito falado, que é o CPU-Z. Se não me engano, vocês viram ele em uma outra disciplina, acho que foi organização de computadores, né? Com o professor André. O foco desse software aqui, ó, é no processador, tá? Então, apesar dele fazer a análise dos componentes de hardware, ele está mais focado no processador. Ah, professor, mas como você sabe disso? Ele vai fornecer informações de vários aspectos ali do hardware, tá? Mas no processador ele tem até uma parte de benchmark ali que ele faz um teste com o processador. Como assim um teste? Ele faz um teste de estresse, tá? Então ele coloca, é como se colocasse o processador ali sob pressão, sob muita coisa para processar ao mesmo tempo, para ver como que ele se comporta. Outra coisa que ele faz também, que é bem legal nesse vídeo aula aqui, a explicação, comparar o seu processador com outros processadores. Então você consegue fazer essa comparação para ver a que nível, né, que você está, o seu processador em relação a um outro processador, tá bom? É uma videoaula curta, então acho que vale a pena vocês pegarem pelo menos a segunda metade dessa videoaula, tá? Acho que é 6 a 7 minutos. Ali, a partir do 4 ou 5 minutos, ele faz esse teste aqui, ó, do processador. Bem bacana. Esse aqui, o HW Monitor, o foco dele é na temperatura. Tá? Então ele vai mostrar a temperatura média, a máxima, a mínima, e aí você consegue ver quando alguma coisa está acima do normal. Perfeito? Esse último aqui, infelizmente, eu não achei, tá? Material do YouTube ali, videoaulas do YouTube, ou vídeos do YouTube, em português, explicando sobre esse último aqui, o Csoft Sandra, tá? Mas eu coloquei ele aqui, por quê? Porque ele parece um pouquinho com o CPU-Z no sentido de ter benchmark. Quando a gente fala benchmark, vão ser feitos testes, né? Então, sobre o processador, que são feitos testes, né? Teste de estresse, teste comparativo. Só que aqui, além de ter plot D, né, sobre o processador, aqui são várias ferramentas de benchmark ao mesmo tempo. Então você consegue testar vários componentes, várias partes do seu computador apenas com um software, que é esse software Csoft Sandra, tá? Aqui eu consigo fazer esses testes só com o processador, aqui não, são várias ferramentas de benchmark, ok? Por isso eu coloquei esse material adicional aqui, por mais que não seja um vídeo, tá? Então, essa é a referência da nossa aula de hoje, tá? Um pouquinho aí do que a gente falou na aula passada, né, sobre perfis de usuário, um pouquinho dessa aula de hoje. A gente vai ver lá em segurança da informação, tá? Então, segurança da informação, a gente já começa a pensar, bom, a informação tem que estar segura,
Apenas usuários autorizados têm que conseguir acessar aquela informação. E uma coisa que a gente tem que ver bem importante aí, que não é nem no contexto dessa videoaula, mas sim da videoaula passada, é que não existe nenhum sistema 100% seguro. Só que o nosso objetivo sempre tem que ser tentar garantir o máximo de segurança, tá? Então, colocar senha forte, colocar antivírus, fazer backup, fazer monitoramento de usuários e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenham gostado aí da disciplina. Estou com vocês aí para auxiliá-los durante o curso aí. Então, até mais, abraço.